Curva a tua cabeça, Senhor, fale conosco. Eu continuo dizendo, Senhor, sou muito pequeno para interpretar essa mensagem, mas nos usa agora, de forma simples, esclarece o teu povo, a tua vontade, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Você vê que cada um de nós viemos do ventre da nossa mãe com muitos defeitos. Nós trouxemos da barriga da nossa mãe muitos erros. E alguns erros que nós levamos no ventre da nossa mãe, ou defeitos, esses erros vêm atrapalhando o nosso dia a dia, o nosso sucesso, o nosso trabalho. E é comum quando as pessoas, elas lutam pela vida, e de tanto que elas lutam e não conseguem ter um sucesso, elas acabam compreendendo que elas são azaradas e que nasceram para sofrer, ou até mesmo que se melhor fora se elas tivessem nascido em outro ventre ou na casa do vizinho do que naquela família. Quando a mulher, ela tanto perde em seus relacionamentos, ela acaba entendendo que ela não foi feita para casar. Ela não foi feita para ser feliz. E vice-versa, tanto para o homem. De tanto que a pessoa, ela bate portas e as portas aparentemente se mantêm fechadas, a pessoa, ela acaba percebendo, ou ela mesma, ela acaba se conscientizando de que ela não foi feita para ter sucesso. Os outros podem ter, mas ela não pode ter. Veja o que diz o salmista no versículo 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. No capítulo 55 de Salmos, no versículo 5, veja lá: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha. Ele não estava dizendo que a mãe dele se prostituiu ou cometeu um adultério para nascer ele como um filho, fruto de uma prostituição, de um erro, de um adultério. Não. Ele estava dizendo que eu herdei do ventre da minha mãe o pecado adâmico, o defeito do Adão. Eu não nasci perfeito. Os mesmos erros, os pecados que Adão deixou, porque nós fomos gerados a partir de Adão. Então nós passamos a ter defeitos, passamos a ter erros, viemos a ter falhas desde o Adão. Então Davi estava dizendo: olha, há de ser por isso que eu enfrento tantos obstáculos na minha vida, porque eu não sou perfeito, eu tenho erros que comprometem o meu sucesso. Então ele diz: em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu nasci torto mesmo, eu nasci errado, eu nasci de um modo inadequado. Chega um momento na vida em que a gente
se coloca contra a parede, ou as situações nos leva à parede para nos fazer entender que nós não somos merecedores e que os outros podem ter, mas nós não. Que os filhos do vizinho podem conquistarem, podem receber graduações e nossos filhos não. E quando nosso filho comete besteira lá fora e o problema chega em casa, a gente já diz: eu sabia que ia acontecer. Quando o marido chega e fala: olha, acabou, não te quero mais, a mulher já fala: eu já sabia, já esperava isso. Que essa pessoa ela já vive contando com a negatividade, porque ela tem essa consciência de ela não ser merecedora e não pura para aquelas coisas boas acontecendo. E Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, acha lá Jeremias aí. Jeremias capítulo 1, Deus ele conversa com ele. Eu não conheço um profeta que tanto sofreu como este profeta. E Deus conversa com ele. Veja lá. A palavra de Jeremias, filho de Elquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Joias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, o rei de Judá, e ainda até o 5º mês de exílio de Jerusalém. Essa mensagem chegou quando Jerusalém era escravo em Babilônia. Jerusalém estava sendo hostilizado pelos babilônicos. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: o quê? O quê? Antes que eu te formasse, preste atenção, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, o quê? Te consagrei e te constituí profeta às... Glorifica o nome de Jesus. O salmista estava a dizer: do ventre da minha mãe eu saí torto. A razão de eu não ser feliz é por causa dos problemas familiares da minha casa. Do ventre da minha mãe eu saí carregado. Por isso que não estou tendo sucesso. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, antes que se formasse você no ventre, e antes que você saísse da madre, eu já tinha consagrado você. Diga glória a Deus. Você sabe o que é consagração? É separação. Eu já tinha separado você para coisas gloriosas, para profeta. Profeta é aquele que fala e o quê? E acontece. O salmista não teve o mesmo entendimento. Enquanto salmista Davi era um homem que lutava muito pela vida, pela coroa. Preste atenção. Enquanto Davi era muito empenhado pela coroa,
Ele lutava pela coroa, pelas vitórias materiais, pelo palácio, pela conquista do trono. Jeremias, ele lutava espiritualmente. Diga glória a Deus. Por isso que o entendimento não foi igual. É daí que você vê pessoas dentro da igreja que desistem, se decepcionam com a vida, e ela desiste, rapa fora, porque ela não tem esse esclarecimento. Ela simplesmente quer chegar no carro que ela quer. Ela simplesmente quer tocar no homem que ela quer no altar casando. Ela simplesmente quer a chave da casa e entrar no apartamento que ela quer. Ela simplesmente quer ouvir o telefone tocar, ela ser aceito naquele emprego. Mas o homem espiritual, ele entende que em primeiro lugar se busca o reino dos... E o carro é uma consequência. A casa é uma consequência. O casamento é uma... Quando você primeiro se alicerça espiritualmente. Diga glória a Deus. Ah, bispo, mas é possível as pessoas terem essas vitórias mesmo quando não são bem espiritualmente? É possível, por causa da fé. Mas da mesma forma que elas conquistam, elas perdem. Vocês conhecem muita gente que já esteve aqui, que conseguiu coisas e hoje não tem nada, estão pedindo emprestados lá fora. Vocês conhecem muita gente. A fé, ela vai te abrir todas as portas que você quiser. Mas a estabilidade da vida não está na fé. A estabilidade da vida está no seu relacionamento com quem? Com Deus. A fé, ela vai te dar asa. Onde você quer chegar? Eu quero ser presidente. A fé vai te levar a chegar lá. Onde você quer chegar? Eu quero ser rainha. A fé vai te dar asas, você vai chegar lá. Aonde que você quer chegar? Eu quero ser rico. A fé vai te dar asas, você vai chegar lá. Mas se não tem um relacionamento com Deus, com a mesma proporção, com a mesma velocidade que você alcançou, você vai voltar. Você vai voltar. Então o entendimento desses dois homens era bem diferente. Quando Davi começou a ver o inferno na sua vida, ele disse: a razão disso tudo porque eu nasci torto mesmo. E quando Jeremias ele começa a observar o povo sendo levado à humilhação na Babilônia, ele começa a se envolver com Deus para entender o porquê é destruída a igreja, porquê que é destruído o segundo templo, e porquê o povo de Deus, que tanto estava lá, é levado como escravo para a Babilônia. Deus fala: filho, ainda no ventre, ou mesmo antes de você ser formado, antes que eu te formasse no ventre materno, eu o quê? Te conheci. E antes que saísse da madre, o quê? Te consagrei. Para o médico saber se vai ser menino ou menina, é um trabalho sério para saber. E só agora, você vê quantos anos não passam para os médicos poder ter esse entendimento, essa evolução de conseguir distinguir se é menino ou rapaz que vai sair. Mas Deus já sabe o que você vai nascer e Deus já separa no ventre para vencer. Diga glória a Deus. E Deus já separa no ventre para vencer. Existem evidências espirituais e físicas que comprovam isso. Vocês que são estudiosos sabem que quando a mulher ela vai conceber, ela recebe mais de 1 milhão de embriões. E todos os embriões morrem.
E Deus pega um e fala: é você que vai nascer. Diga glória a Deus. E é você. É você. É você. Essas evidências são físicas, são biológicas. Não precisa ter Deus para entender isso. Que você não nasceu para ser um derrotado. Que você não nasceu para ser um fracassado. A ciência já nos mostra que nós nascemos porque vencemos. A nossa luta começou bem antes de nós ser gente. Diga graças a Deus. E Deus permitiu e nos pôs nessa terra não para ser derrotados e nem para ser envergonhados, mas sim Ele nos consagrou para ser profetas. Como profeta? Eu não sou pastor. Para você dizer: eu vou casar, eu vou ser feliz. Você está profetizando, não está? E você casa e é feliz. Eu vou abrir a minha própria empresa, custa o que custar, eu vou conseguir. E você consegue. Você vai no médico, o médico fala: não tem jeito. E você fala: eu vou ser curado. E você é curado. Diga glória a Deus. Deus te fez profeta. Deus não te fez um derrotado. Deus não fez mendigo. Deus não fez. Deus não nos fez mendigo, nem pobre, nem miseráveis. Deus nos fez com poder. Salmos capítulo 8 diz: Ele nos fez só apenas um pouco menor que Ele, e nos coroou de glória e de honra. Diga graças a Deus. Deus nos encheu dessas coisas todas. Deus nos deu. É bem verdade que como gente nós trazemos a imagem de Adão, o primeiro homem. Nós trazemos a imagem de Adão. Aquele ditado que diz: filho do peixe, peixinho é verdade, será? Agora está em dúvida? Já imaginou um peixe nascer galinha? É melhor fugir. Mas aconteceu na Bíblia isso. Quando o povo de Deus não tinha comida, as galinhas vieram do mar. Os peixes geraram galinhas para o povo comer. Sabiam disso? Nem sempre o filho do peixe, peixinho é, não. Quando a gente está na direção de Deus, da pedra sai água para a gente beber. Diga glória a Deus. É isso que acontece. Mas quando a gente não está na direção de Deus, a gente só vê o impossível, que não vai dar certo, não vou conseguir. Jeremias queria trazer o mesmo pensamento de Davi. Veja o que Deus fala aí, no versículo 6. Então lhe disse eu. Quem é esse que está falando? Jeremias. Quando Deus falou para ele: olha, ainda no ventre da tua mãe te separei, te consagrei, não sei o que, Jeremias responde: então eu lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei o que, porque não passo de uma. Mas o Senhor me disse: não digas, não posso, não passo de uma criança, porque a todos, quem? Não, diz o que? A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, o que? Glória a Deus. Aí Jeremias: não, eu não posso, não vou conseguir, não vai dar certo. Deus fala: filho, eu não formei derrotados. A sua mãe não te suportou 9 meses para você pedir esmola na rua. Diga: está amarrado, acorrentado. Minha mãe não fez isso para mim, não.
A minha mãe não me suportou 9 meses para eu andar rasgado na rua. A minha mãe não me suportou 9 meses para carregar uma depressão e ficar confinado num quarto. A minha mãe não me suportou 9 meses para hoje que estou saindo cabelos brancos e ela não esperar um pão que vem da minha mão, ela não esperar 1 quilo de açúcar que vem da minha mão. Ela não nasceu-me para isso. Deus não nos nasceu para isso. Deus não nos gerou para isso. Ela não poderia ter suportado contrações e reações para me gerar, para eu viver chorando pela vida, humilhado na vida, como se fosse um derrotado qualquer. Não, ela não fez isso. Ela me nasceu com esperança, esperando algo de mim. Deus tapou a boca do profeta, fala: nunca diga isso. Nunca diga isso, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa linguagem. Diga glória a Deus. Tudo. A linguagem que Deus implantou em nós é: tudo eu posso. Quando o pai do menino, que era lunático, levou o filho lunático até os discípulos, ele disse: Senhor, trouxe meu filho a seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, por favor, ajuda-me. Os discípulos eram 12 e cada um representava a igreja, e vocês sabem disso. Cada um representava a igreja. Existe São João, São Pedro, as igrejas estão cheias. São João, São Pedro, São Timóteo, está cheio. Cada discípulo era uma igreja. E ele passou por mais de 12 igrejas e o filho não conseguiu ser curado daquela doença do lunatismo. E chegou até Jesus e disse: se tu podes alguma coisa. Jesus falou: tudo não é alguma coisa. Tudo é possível ao que? Glória a Deus. Essa foi a palavra de Jesus. Tudo. Ele não disse alguma coisa. Então Deus, Ele não quer que você diga: eu não posso viver melhor. Deus, Ele não quer que você diga: eu não posso ser feliz, eu não posso ser curado, eu não posso vencer. Deus, Ele não quer que você diga: eu não vou conseguir, não vai dar certo. Essa não é a nossa linguagem. Desde a nossa criação bíblica, fomos feitos à imagem, conforme a semelhança. E Deus trabalha com isso aqui, ó, com palavra. O que mata um homem não é o que ele ouve, é aquilo que ele tira da boca dele. O que você ouve não faz caso, não. O que você ouve, isso não vai fazer caso. Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, isso deve ter mais de 12 ou 13 anos para aí. Eu estava de pastor e nós tínhamos uma concentração de um bispo. Ia fazer à tarde a reunião para apresentar um salão, uma nova igreja. Eu estava nessa igreja como auxiliar, segundo do pastor regional. Aí vieram vários pastores, inclusive o estadual veio lá antes do bispo chegar. Eu que conhecia a casa tinha cave, tinha em cima e tinha raso. Aí eu fui lá falar com o estadual: o pastor aqui da igreja me falou que o bispo vai querer entrar lá, não sei o quê. Aí o estadual falou assim para mim: você é uma roda presa. Em outras palavras, nem era para você me falar isso, era para você ter deixado todas as portas abertas. E ele disse para mim: você é uma roda presa.
Aquilo ficou dentro de mim. Aquela palavra me torturou. E de fato, o meu ministério estava assim enroscado, não ia. Estava assim. Aquilo ficou dentro de mim e me torturava. Ele disse que eu era uma roda presa. E eu compreendo o significado disso. E meu ministério só ficava assim. Num dia que eu compreendi que maldição sem causa não pega, e a mesma autoridade que ele tem eu também tenho, eu falei: a partir de hoje a minha vida vai andar e essa praga não pisa mais em mim. Eu quebrei aquilo ali e a minha vida começou a andar. E a minha vida começou a desenrolar. O meu ministério começou a andar, começou a fluir. E eu percebi que eu não dependo de palavras de homens, mas é da palavra que vem. Porque eu também fui separado um profeta no ventre da minha mãe. Diga glória a Deus. Eu fui separado. Fui. Ainda que eu diga para você que a sua vida não vai andar, se você conhece o sentido da palavra, a sua vida anda e você prospera. E ainda passa da minha frente buzinando o seu BMW, a sua Mercedes. Porque você não depende de mim. Ainda que o seu namorado se separe e fale: se não for comigo, você não casa com mais ninguém. Você consegue casar e manda um convite para ele. E ele, se puder, ajuda a segurar o véu. Nossa, cara. Ele te mata, né? Eu acho que ele te mata, ele não te deixa. Mas é para você entender que a sua vida não depende de homens. Você não depende de mim para ir para frente, nem do vizinho, nem do governo. A sua vida, abre lá Salmo 139, veja lá o que acontece. Ah, você já tinha aberto até, não tinha? 139, veja lá. Achou? Versículo 16. Os teus olhos, o que? Me viram. A substância ainda o que? Informe. No teu livro foram escritos todos os meus, cada um deles escritos e o que? E determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga glória a Deus. Davi, ele diz, quando ele teve o entendimento, falou: os meus dias foram escritos quando eles ainda nem existiam, ainda informe, o Senhor me viu e escreveu todos os meus dias de vida, e o Senhor determinou o quê? Derrota? Vergonha? Viver endividado? Amarrado? Não. Ele determinou vitória na nossa vida. Você lembra a última palavra de Jesus? Lá em João, ele deixou claro que sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós somos. Você precisa entender isso aí. Sobre todos esses defeitos e erros e problemas que nós trazemos do ventre da nossa mãe, algo do gênero, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. É isso que está em você.
Deus determinou na sua vida que você seria a imagem e semelhança dele. E eu vou te provar isso. Quando o diabo, os defeitos humanos, o pecado adâmico, desvinculou esse processo, desviou os homens ao pecado, à nudez, Deus se irou e enviou o dilúvio e consumiu os homens. Mas Deus não desistiu do processo dele. O ser humano não pode terminar desse jeito. Ele manda o filho dele, fala, vai resgatar eles. Eu estou vendo eles sendo escravos, sendo empilados, sendo humilhados. O diabo está querendo roubar a eternidade que nós implantamos dentro do homem, por causa do pecado. Vai lá e restitua ao homem a eternidade, o direito de viver eternamente, e entrega a ele o poder e a autoridade dele pisar em serpentes e escorpiões, andar. Deus nos deu isso. Ele nos entregou essas coisas. Ele nos deu. Mas o problema das pessoas é que elas só ficam a lamentar problemas. Elas se limitam nas situações adversas que ocorrem ao seu redor. Elas se acomodam naquela dívida, naquela conta zerada no banco, enquanto as outras trazem cartão e toca no bispo, toca no pastor, e vai lá no banco, tem dinheiro na conta. Ela fica chorando com cartão, até com preguiça de ir lá no banco, no caixa, para ver se tem alguma coisa. Gente, Deus, Ele não fica satisfeito não, quando nos vê cabisbaixo, lamentando os problemas. Deus chegou para o profeta Elias, ele estava numa caverna e falou, você faz o que aqui, Elias? Ele disse, Senhor, mataram os seus profetas, ficou eu e a mim também querem me matar. Deus falou, Elias, você ainda tem um caminho de 3 dias. E você está querendo se matar? Ou seja, Deus queria dizer para Elias, você ainda tem muito pela frente. E você está desistindo? Come. Ele estava com preguiça. Colocou um bocadinho de pão e tirou. Deus falou, come. Come o pão. Ele comeu, falou, bebe água. Bebeu, come, comeu, bebe. Ah, Senhor, já chegou. Come, bebe. Se possível, enche as suas banhinhas. Sai as banhas. Rapaz, o cabrito é esperto. O cabrito é muito esperto. De manhã o bichinho come. E quando enche a barriga, parece que está grávida, não está grávida. Parece que ele está prenha, não está prenha não. Ele come, enche a barriga, depois começa a encher aqui, ó. À noite, quando todo mundo está dormindo, está lá o cabritinho. Bichinho esperto. Deus falou para Elias, Elias, come, filho. Se você puder encher até as banhas para suportar a jornada que você tem, porque eu não te formei para morrer. Vocês foram reservados para a eternidade. Veja o que ele diz aqui nesse mesmo livro. Vê lá. Onde que nós paramos? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os graus de areia. Contaria sem jamais chegar. Diga glória a Deus. Ele está falando do quê? Davi está a falar da eternidade. Os dias dele que Deus contou são dias eternos. Mas os problemas que ele estava a enfrentar, lá no capítulo 51, a situação era tão adversa
que ele não estava a ver possibilidade de continuar para frente. Para ele era o fim. Só que até aqui, agora ele entende que Deus contou os dias dele, e os dias dele são eternos. Não há problema, não há situação nenhuma que vai deter ou parar ele de viver. E ele disse: se eu contasse os meus dias, eu nem saberia contar, são inúmeros. Foi isso que Deus falou para Abraão: conta lá as estrelas, vê se você consegue cantar. E os seus filhos vão ser que nem isso, e como os graus de areia. Se você entender isso, você vai sair daqui e vai perceber o amor de Deus, como Deus te ama. Se você está desistindo, você está a entristecer o coração de Deus. Os homens, eles vão olhar para você e vão ver o problema que você tem, aquele defeito. No capítulo 9 de João, os discípulos viram um cego de nascença e disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Hoje você está comendo, não está? Eu falei que você ia comer e a reunião ia demorar um pouco cada palavra. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Isso é o que os homens veem da gente. Jesus disse: nem ele nem os pais. Isso aqui é para Deus ser glorificado. Diga graças a Deus. É para Deus ser glorificado. Deus falou para Jeremias: não diga eu não posso, porque todos os problemas que acontecerem é para eu ser glorificado na sua vida. Diga graças a Deus. É para eu ser glorificado. Mas é preciso estar no Espírito para entender que se não estiver no Espírito, você vai achar que os seus dias de vida são 120. E é tão difícil para chegar a 120, não é? Estou vendo pessoas deixando de comer carninha, está fugindo de empadinha, estão abandonando as coxinhas. Coitado das coxinhas, não tem culpa nenhuma. Estão largando as coxinhas para lá, só para conseguir chegar a 120 dias. Só que Deus não nos deu 120 dias, Ele nos deu a eternidade. Diga glória a Deus. Deus nos fez eternos. Ele não nos deu 120 dias, Ele nos deu a eternidade. Mas a gente às vezes fica meio brega com situações e achamos que é o fim. Não é o fim, não. Está começando. Diga glória a Deus. Está só está começando. Viva a sua vida. Não se entrega, não. Levanta a sua cabeça e viva a vida. E não conta com o vizinho, nem conta com o patrão. Conta com aquele que te separou no ventre da mamãe, ainda pequeno. Diga graças a Deus. Quem é? Deus, Senhor Jesus. Ele nos separou do ventre da mamãe. Você sabia que o testemunho desse homem aqui trouxe gente na igreja? Quem é aqui que você viu o desafio desse homem que sofria com lunatismo naquele dia? E quem é aqui que você convidou alguém depois disso? Hã? Quem? Bispo, eu convidei alguém depois que vi o que aconteceu com aquele homem ali. Quem? A senhora? Convidou? Mas quem convidou? Só sei que depois que aquele homem foi curado, eu vi pessoas novas dentro da igreja. Porque tudo que acontece com a gente é para Deus ser glorificado. Então viva a sua vida. Profetiza boas coisas. Eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu vou chegar lá.
Ah, mas fulano já chegou e você? É tempo dele. O meu está chegando, eu vou chegar lá. Mas olha os cabelos brancos na sua cabeça. O problema é deles que estão ficando brancos. Diga a eles. O problema é deles que estão ficando brancos. Não depende deles, não. O problema é deles. O que eu quero não depende deles. Depende daquilo que está aqui dentro, a minha fé. Diga graças a Deus. E vamos viver para a glória de Deus. Fique em pé, não, Jesus. Meu Deus. Imagina essa gente depende de cabelinho branco. Estamos lascados. Ah, tá aí, ó. Já imaginou? 2 em 2 semanas eu tenho que pintar sempre. Eu pinto todo. 2 em 2 semanas eu vou lá, ponho tinta aqui para pintar. Não, que eu quero combinar com eles. Não associe o teu sucesso com os defeitos da sua vida. Ninguém nasceu sem defeito. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós carregamos a imagem de Adão e da Eva.